Vamos lá, OABeiro, com muita garra, com muita vontade, vamos continuar a nossa mega revisão através de questões rumo à sua aprovação agora na primeira fase, no próximo exame de ordem. Olha a questão aí na sua tela. Assinale a alternativa em que há incontroversamente responsabilidade solidária no âmbito trabalhista. Vamos buscar uma hipótese em que tenha responsabilidade solidária. Letra A. No contrato de empreitada, em relação ao dono da obra, quanto os créditos dos empregados do empreiteiro? B de bola. No contrato de terceirização lícita, em relação ao tomador dos terceiros, quanto aos créditos dos empregados da prestadora dos serviços? Terceirização, deixa marcado aí. Letra C. Das partes vencidas nos dissídios coletivos pelo valor das custas. Veio falar de custas, professor, numa prova de direito do trabalho? Isso é processo, concordo. Letra D. No contrato temporário, em relação ao tomador ou cliente, caso a empresa de trabalho temporário tenha a recuperação judicial deferida. Pode vir comigo. Questãozinha bem complexa, tá? Complexo que ele juntou vários assuntos, vários institutos e inclusive trouxe até uma hipótese de processo de trabalho numa prova de direito material. Mas e aí, não resolvo? Claro que não vou rejeitar nada, é marcar o X certo e vencer essa etapa na minha vida. Pessoal, vamos lá. O dono da obra é o primeiro. A gente está buscando uma responsabilidade solidária, é isso que ele quer. Dono da obra, ele é responsável solidário? Não, professor. Então ele é subsidiário? Fala, tô ouvindo. Não. Presta atenção na OJ 191. O dono da obra, ele é irresponsável. Ele não responde de forma solidária ou subsidiária. Se ele não responde de forma solidária nem subsidiária, ele é irresponsável, salvo se ele for uma construtora ou incorporadora. Vamos lá na OJ 191? Acompanha comigo a leitura aí. OJ número 191 da SDI 1 do TST. Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro. Vem comigo rapidinho. Se não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária, o TST está chamando o dono da obra de quê? De irresponsável. Ele não tem nenhuma responsabilidade. Salvo, aí segue, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. Pode voltar. Então, se eu estou buscando uma responsabilidade solidária no comando da questão, é a letra A? Não. Dono da obra está fora. Na B fala em terceirização lícita. Se eu estou diante de inadimplemento dos créditos trabalhistas numa terceirização lícita, a responsabilidade vai ser solidária ou subsidiária? Responsabilidade subsidiária, pessoal. Subsidiária. Olha aí, a súmula 331, item 4. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Pode vir. Então, ó, a B é o gabarito? Não, porque a B é terceirização. A letra C fala nos dissídios coletivos em relação às custas. Vamos fazer uma coisa, um combinado aqui? Vamos pular a letra C e vamos matar logo a D? A D fala na relação do temporário. Temporário é uma hipótese de terceirização lícita da Lei 6.019 de 74, que nós já sabemos. Maravilha. Fala que a responsabilidade da empresa de trabalho temporário, do tomador do cliente em relação à empresa de trabalho temporário, vai ser solidária, caso tenha ocorrido a recuperação judicial da empresa de trabalho temporário. Meus amigos, vamos devagar e presta muita atenção. Na terceirização, a gente sempre pensa em responsabilidade subsidiária. Esse é o ponto, isso a gente já matou. Agora, o temporário
é uma hipótese de terceirização lícita, permitida de acordo com a súmula 331 lá no item 1. Perfeito, Renzetti, até aqui já entendi. Cuidado com um detalhe, até que está na própria Lei 6.019 de 74. Se eu estiver falando de inadimplemento, observa bem isso, da empresa de trabalho temporário, ela não paga os salários, por exemplo, a empresa tomadora ou cliente vai responder de forma subsidiária. Perfeito. Agora, se eu estiver diante de uma hipótese de falência, repito, falência da empresa de trabalho temporário, falência, a empresa tomadora ou cliente responde de forma solidária. Então, ó, rapidinho para fechar e você anotar aí. Mas usa o pausa, usa esse recurso aí, só pegar o mouse e me pausar e voltar. Se a hipótese for de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa de trabalho temporário, a tomadora ou cliente responde de forma subsidiária. Terceirização, beleza. Agora, se a empresa de trabalho temporário estiver falida, se a questão falar em falência, a tomadora ou cliente responde de forma solidária pelas verbas trabalhistas. Mas, Renzetti, aqui não falou em falência. Eu estudo empresarial, aqui falou em recuperação judicial. Se for recuperação judicial, a responsabilidade da tomadora ou cliente também será solidária? Lógico que não, né, pessoal? Só para falência. Olha aí o artigo 16 da Lei 6.019 de 74. Acompanha comigo, não fica com preguiça não. Abra a lei. Sai do Facebook, sai do e-mail e vem comigo, hein? Tamo junto. No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período pela remuneração e indenização previstas nesta lei. Pode vir comigo. Então, a questão falou em recuperação judicial. Tá fora. Renzetti, não é A, não é B e não é D. Então é a C? É a C. Uma questão de processo de trabalho, né? As partes vencidas nos dissídios coletivos vão responder sim em relação às custas de forma solidária. Olha aí na tela, artigo 789, parágrafo 4º da CLT. Nos dissídios coletivos, as partes vencidas, cuidado só com um detalhe, tá? É até uma mania de professor de processo de trabalho também que eu sou. Não são as partes, não. São as partes vencidas, tá, pessoal? Eu já vi uma prova falando só em partes, aí deu como errado. É partes vencidas. Responderão solidariamente, está aqui o gabarito, pelo pagamento das custas calculadas sobre o valor arbitrado na decisão ou pelo presidente do tribunal. Pode vir comigo, confirmando o gabarito, letra C. Questãozinha maldosa, mas cá para nós, muito bem feita. FGV caprichou. Olha aqui, quem faz meu curso teórico, quem já foi meu aluno, sabe das minhas recomendações de véspera de prova, não sabe? Então, em véspera de prova, o que você precisa ler? Sabe aquele sábado, 3 horas da tarde? Não tem que ficar pensando em besteira, não. Tá chegando a hora de você vencer um degrau. Você tem que ler com muita calma, muita tranquilidade, o artigo 7º da Constituição Federal, que quase sempre é uma questão, e ler também lá a lei do FGTS, a lei 8.036 de 90. Eu sempre peço isso para meus alunos e dá certo. O artigo 7º é uma leitura obrigatória, ok? Quinta questão, olha lá. Vamos imaginar que eu li às 15 horas do sábado o artigo 7º, Renzetti, acertava essa. Segundo expressa previsão, em nossa ordem jurídica, assinale a afirmativa que indica ao trabalhador que possui igualdade de direitos com os que têm vínculo empregatício permanente. O doméstico, o voluntário, o avulso ou o eventual. Pode vir comigo. Então, ó, peguei o artigo 7º da Constituição Federal, antecedendo a prova. Erro essa questão? Não. Preste atenção. Qual é o gabarito? Vamos matar logo aqui e explicar. O gabarito é a letra C, artigo 7º, 34. Veja, o artigo 7º da Constituição Federal fala assim no caput:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Beleza. Igualou o urbano e o rural. Maravilha. E lá no inciso 34, ele garante os mesmos direitos do trabalhador com vínculo permanente para o avulso. Lembrando que, aí é minha aula teórica, né? Depois você vai fazer com mais tranquilidade. Se você precisar, se você matar com esse curso de questões gratuito, 0800, não tem que fazer nada. Ir lá e para a cara do gol, acertar e me encontrar na segunda fase, tá? Mas se a dificuldade permanecer, vamos lá para o teórico, que não vai ter nenhuma. Então vamos lá, vamos voltar para o raciocínio. Veja, o que falou a Constituição Federal? O avulso, que é relação de trabalho, não é relação de emprego, ok? Cuidado com isso, hein? Relação de trabalho é um gênero da qual relação de emprego é uma das suas espécies, beleza? Então, avulso, relação de trabalho. Falou assim o Constituinte. O avulso não é empregado. Ele não falou que o avulso é empregado. Ele apenas garantiu ao avulso os mesmos direitos dos empregados com vínculo permanente. É bem diferente, tá? Então, avulso tem direito a tudo que está no artigo 7º? Tem. Artigo 7º, inciso 34 da Constituição Federal. O que confirma o gabarito como letra C. Muito fácil. Próxima questão. É correto afirmar que a CLT prevê expressamente em prova. Vocês têm que fazer muito isso aqui, tá? Quando eu faço prova, eu sempre faço isso, ó. Expressamente. Eu já vou grifar. Porque eu não posso me perder. Eu deixei a prova de direito de trabalho. No finalzinho, já está cansado, né? Antes teve que resolver lá as submatérias, né? Eu falo submatérias, eles faltam só me matar, viu? Mas deixou trabalho para o final, tá cansado. Então, ó, tem que marcar para ficar com o olho vivo. Letra A. Advertência verbal, a censura escrita e a suspensão com medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. B. Somente suspensão do contrato e a dispensa por justa causa, com medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. C. A advertência verbal ou escrita, a suspensão e a dispensa por justa causa, com medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. D. Censura escrita, suspensão e dispensa por justa causa, com medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. Eu li rapidinho, só para a gente entender o que se trata a questão, já que é uma revisão através de questões. Trata de quê? Poderes do empregador. Os poderes do empregador, eles estão estampados aonde? O comando, no artigo 2º da CLT, que fala assim, ó, acompanha comigo. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. Pode vir. Esse dirige confirma os poderes do empregador. E quais são os poderes do empregador segundo a doutrina? Poder de organização. O negócio é meu, empregador. Então, eu preciso distribuir as tarefas. Eu preciso distribuir a organização da empresa. Eu vou fixar a jornada. Eu vou definir se os meus empregados vão ser padronizados, vão usar uniforme, tudo isso, tá? Uso de crachás, enfim, eu padronizo a empresa. Esse é meu poder de organização. Dentro do poder de organização, eu vou estampar um outro poder, que é o poder regulamentar. Eu, empregador, posso expedir ordens gerais. Vou fazer isso através de quê? Através do regulamento empresarial. Eu fui contratado como professor, eu vou passar na OAB. Eu recebi da direção um livrinho. Tá aqui, ó. Esse é o nosso regulamento empresarial. O professor tem que dar aula com camisas das cores tais, tais, tais. O professor tem que usar os slides assim, assim, assado, formato tal, tal, tal. Essa é a nossa regra, a nossa norma. É o poder regulamentar estampado. O regulamento empresarial faz lei entre as partes, empregado e empregador. Ok? Mas muito bem. Cuidado com um detalhe. Em relação ao poder, a esse poder ainda.
já que o regulamento empresarial está ditando as ordens entre empregado e empregador, será que eu posso alterar alguma regra estipulada anteriormente? Ó, no regulamento empresarial que eu recebi aqui, está lá o 14º salário. Está lá. Os professores que eu vou passar na OAB têm direito ao 14º salário. Está lá. Que maravilha, né? Poderia ser retirado essa mais do que bonificação, né, do meu contrato de trabalho? Não. Não. Aquilo já está inserido no meu contrato de trabalho. Para os novos empregados, sim. Para mim, não. Quem fala isso? Súmula 51, item 1. Acompanha na tela. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Para os novos empregados, sim, pode não ter o 14º. Para mim, não. Essa condição já está inserida no meu contrato. Repito, o regulamento empresarial faz lei entre as partes, empregado e empregador. E aí vem o poder de controle. O poder de controle, o empregador vai fiscalizar as tarefas executadas pelo empregado. Eu vou lá ver se a Aline bateu o ponto direitinho. Se ela cumpriu as tarefas dela diárias corretas, eu não posso fazer isso? Posso, eu vou fiscalizar o meu patrimônio. Agora, toma cuidado com um detalhe, com esse poder de controle, com essa fiscalização. Eu posso realizar revista íntima nos meus empregados? Não. A gente está indo para uma prova objetiva, pessoal. É marcar X, tá? Não é prova discursiva. Discursiva é outro papo. Agora, para marcar X, não. A revista íntima é vedada. Quem fala isso é o artigo 373A, no inciso 6. Proíbe, acaba com a revista íntima nas empregadas, lá no capítulo da mulher. Trabalho da mulher, que eu vou aplicar para os demais empregados, até do sexo masculino. É assim, prova objetiva. Eu sei que tem exceções, claro que tem. O TST, você que acompanha os informativos, já falou. Revista sem contato físico, com razoabilidade, não é isso? Feito em todos os empregados, mostrar sacola, bolsa, isso é razoável, isso poderia ser feito, tá? Mas aí estou falando de questões discursivas. Não é nosso objetivo. Aqui é marcar X e passar para a segunda fase. Então, é o artigo 373A, inciso 6 que está valendo. É vedado a revista íntima, tá? Cuidado com as provas. E o poder disciplinar, que é o objeto da nossa questão? Ele decorre de quê? O empregado é subordinado juridicamente ao empregador. Ponto final. Então, o empregador pode aplicar penalidades. Quais são as penalidades que o empregador pode aplicar no empregado? Vamos lá. Aí analisa com muita calma. A advertência, verbal ou escrita, a suspensão disciplinar de até 30 dias e a mais grave, que é a dispensa por justa causa. Esse negócio de censura que tem na questão, tira o raio dessa censura. Não tem nada de censura aqui, não. Censura lá em estatuto, quem faz concurso público, não tem censura aqui, não. Aqui é advertência, suspensão e a falta grave, que é a justa causa. Mas vamos lá. Aí é o que me interessa. Renzete, me fala aí qual é o artigo da advertência, eu quero marcar aqui. Você não vai achar nunca. Porque a advertência, ela não está expressa na CLT. Como perguntou a questão. A advertência, ela vem da onde? Dos costumes. São os nossos costumes. O empregador dá advertência verbal ou escrita. Pode continuar assim? Claro que pode. Não tem nada errado. Mas a advertência não está prevista na CLT. Agora, só para a gente subir um pouquinho o nível, ok? Pensando numa prova mega difícil, o que eu não acredito nesse aspecto, não. O artigo 14, pode ir para a tela, por favor, da Lei 7644/87, que fala da mãe social, diz assim: as mães sociais ficam sujeitas às seguintes penalidades aplicáveis pela entidade empregadora: advertência, suspensão e demissão. Então, para a mãe social, eu tenho lá a pena de advertência prevista na sua própria lei. Mãe social, só fazendo um parênteses rapidinho,
É aquela que tem mais de 25 anos de idade, que trabalha nas casas lares, com menor infrator ou abandonado, tá? É aquela questão. Não visualizo muito na sua prova essa pergunta não, tá? Mas eu quis só ilustrar pensando numa prova mega difícil, que se cair, todo mundo erra, menos a gente. Tem esse detalhe. Mas muito bem. No direito do trabalho, todo mundo sabe que existe muito mito. É muito mito. Todo mundo fala muito. Todo mundo vai para a praça pública e discute direito do trabalho, direito penal. Ninguém discute tributário, já ouviu? Ninguém. Empresarial. Agora, mito trabalhista é o que mais tem. Renzete, para o empregado ser dispensado por justa causa, eu tenho que necessariamente adverti-lo, depois suspendê-lo e só depois aplicar a dispensa por justa causa? Não. Mentira, isso é mito. Veja com cautela agora. Se o regulamento empresarial falar isso, maravilha. Vamos seguir o regulamento empresarial. Olha, aqui na empresa, antes da dispensa por justa causa, tem que ser advertido, depois suspenso. Aí é outro papo. Beleza. Agora, a escadinha, pode colocar até na tela. A escadinha não existe, isso aí é mito. Mito mesmo. Se o empregador cometeu a falta grave, eu de imediato, aquelas lá do artigo 482, vou dispensá-lo. Ponto final. Então não tem a escadinha não. Escadinha é mito. Agora atenção. Só cuidado em relação à desídia. A desídia. Que o próprio TST já se manifestou, dizendo que tem que ser aplicadas, tem que ser condutas reiteradas. Então pode ser que exista sim uma penalidade anterior à dispensa por justa causa, tá? Isso é entendimento, isso é para discursiva. A gente conversa na segunda fase. Agora não. Mas vamos voltar para a questão, professor. Falamos demais e agora vamos para a questão. A questão fala o seguinte, deixa eu voltar aqui para a gente... Ó, é correto afirmar que a CLT... Ó, não falou ordenamento jurídico não, porque aí tinha mãe social como resposta, né? A CLT prevê expressamente. Advertência verbal? Beleza. Censura? Não. Vou continuar lendo? Não. Não. Tem outras questões para fazer. Vou pular, eu quero passar. B. Somente suspensão do contrato e dispensa por justa causa, com medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. Acho que eu já achei o gabarito. Vamos ler as demais por desencargo? C. Advertência verbal escrita, suspensão e dispensa por justa causa, com medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. E aí, advertência está previsto na CLT? Não, expressamente não. A C está fora. D. Censura? Pode parar, nem vou ler. Confirmando o gabarito, letra B de bola. B de bola. Então, vem aqui comigo só para a gente fechar essa ideia e você não ficar com dúvida. Advertência, aplica? Aplica. Tá na CLT? Não. Na CLT tem só o quê? Suspensão, até 30 dias, porque se passar é dispensa imotivada, e a dispensa por justa causa. Expresso na CLT, só essa. Não caia nessa pegadinha clássica, você não pode errar isso. Beleza? Vamos seguir? Vamos avançar? Quer aprender mais, Genzete? Então vamos embora. Questão de número 7. Paulo possuía uma casa de campo situada em região rural da cidade de Muzambinho, Minas Gerais, onde costumava passar todos os finais de semana e as férias com a sua família. Contratou Francisco para cuidar de algumas cabeças de gado destinadas à venda de carne e de leite ao mercado local. Francisco trabalhava com pessoalidade e subordinação de segunda a sábado, das 11 às 21 horas, recebendo um salário mínimo mensal. Dispensado sem justa causa, ajuizou reclamação trabalhista em face de Paulo, postulando o pagamento de horas extraordinárias, de adicional noturno e dos respectivos reflexos nas verbas decorrentes da execução e da ruptura do contrato de trabalho. Aduziu ainda que não era observado pelo empregador a redução da hora noturna. Diante dessa situação hipotética e considerando que as verbas postuladas não foram efetivamente pagas pelo empregador, assinale a alternativa correta. Bom, é trabalho rural. Tá claro isso, né? O Francisco quer o quê? Horas extras, só voltar só no que ele pediu porque eu não marquei. Ele quer horas extras, adicional noturno, não é isso? Reflexo das verbas, perfeito, e quer a redução da hora noturna. São os pedidos dele, tá?
Vamos ver agora as hipóteses. Letra A. Francisco tem direito ao pagamento de horas extraordinárias e de adicional noturno, não lhe assistindo direito à redução da hora noturna. Francisco tem direito ao pagamento de horas extraordinárias. A C fala a mesma coisa, não tem direito. A D, a redução da hora deveria ser observado. Tá, beleza. Vamos então analisar então. O rural está excluído da CLT, porque você conhece o artigo 7º. Lá tá. Estão excluídos da CLT. O rural, o doméstico, tem lei própria, né? E quem mais? Lá fala funcionário público, atualizando, servidor público estatutário. Quem faz concurso público estatutário, tá? O empregado público que faz concurso público, esse é nosso, é o seletista. Mas muito bem. Então, dois tipos de rural, o agricultura e pecuária. Como é que funciona o trabalho noturno da pecuária? Das 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte. Então, das 20 às 4 é o trabalho noturno da pecuária. E a agricultura? Das 21 às 5. Então, rural pecuária, das 20 às 4, rural agricultura, das 21 às 5. E o adicional noturno do rural, tanto na pecuária como na agricultura, é de 25%. Cuidado, hein? Cuidado! Lá para o urbano é de 20%, rural 25%. O urbano, o empregado urbano, regido pela CLT, quando trabalha no período noturno, ele tem a redução da hora noturna. É hora ficta, não é isso? Para 52 minutos e 30 segundos. Mas essa regra não se aplica para o rurícola. Não há redução da hora noturna para o empregado rural. É outra coisa que a questão veio abordando, veio pedindo, né? Mas muito bem. Também não esqueçam, vou falar de vocês, porque cai, às vezes aparece. Para o advogado, o trabalho noturno é das 20 às 5 e o adicional é igual ao do rurícola, 25%, tá? Não esqueça isso. Vamos lá voltar então para a questão. Então, a letra A fala, Francisco tem direito ao pagamento das horas extraordinárias. Tem, pessoal, ele trabalha além da jornada legal. Isso é bem claro, tá? Então, extraordinária e de adicional noturno. Claro, porque ele trabalha no período noturno, tá aqui. Ó, de segunda a sábado, das 11 às 21. Às 21. Então, você tem que analisar isso porque você pode tentar, ele pode tentar te confundir com isso. Ó, Paulo possui uma casa de campo situada na região rural de Muzambinho, onde costuma passar todos os finais de semana. Beleza, até aqui é só enrolação. Contratou o Francisco para cuidar de quê? Cabeça de gado. Tá aqui, ó. Pecuária. O noturno na pecuária começa quando? Das 20 às 4. Qual é o horário dele? Ó? Das 11 às 21. Então, pecuária. Tá no noturno? Tá. Tem direito ao adicional? Tem. Tem redução? Não. Redução da hora noturna, não. Por isso, confirma a letra A. Francisco tem direito ao pagamento de horas extraordinárias e de adicional noturno, não lhe assistindo direito à redução da hora noturna. Perfeito. O resto só fala bobagem, pessoal. Confirmando o gabarito, letra A de amor. Ok? Te espero no próximo vídeo para a gente seguir com essa mega revisão.